Nós tivemos algumas dificuldades aqui com a tecnologia, mas a gente está de volta. Espero que a Neilza volte e ela então possa complementar a sua palavra, que tem sido muito interessante, porque, na verdade, a infância, né, é um momento especial para a construção de uma vida, não é, de uma vida inteira. E se soubermos, né, diminuir as nossas limitações como adultos, né, que estão ao redor de uma criança, se a gente puder amenizar, diminuir nossas limitações, com certeza as crianças vão ser muito mais beneficiadas, porque estarão sendo formadas em cima, né, a partir de adultos e a sua convivência com tais adultos. E a Neilza está, então, nos falando sobre isso. O que ela estava respondendo tem a ver com algo que, às vezes, a gente esquece. As crianças, elas realmente estão prontas para aprender e com uma certa facilidade tudo, né? A gente, às vezes, está num ambiente e a criança está ali e a gente fica na ideia de que a criança não está prestando atenção no que a gente está falando. E ela está, mesmo brincando, ela está sabendo, ela está aprendendo aquilo que a gente está vivendo e fazendo, né? E com isso, o aprendizado está acontecendo. Mas quando a gente coloca alguma emoção no que a gente faz, então, na hora de uma bronca que a gente dá, na hora de um comportamento não aconselhável que a gente faz, num momento emocional tão grande que aquilo influencia no aprendizado. Aquilo vai marcar muito mais a criança do que, não é, o que a gente vai passar muito tempo ensinando, reensinando e assim por diante. Se a gente descobre isso e coloca alguma emoção, né, não só para a gente, mas para a criança, naquilo que a gente está ensinando, elas vão aprender com muito mais facilidade. Neilza, nós tivemos algumas dificuldades aí com a tecnologia, mas estamos de volta. Oi, Você pode voltamos. continuar na Uhum. sua explicação. Isso. Pois é, o que eu estava falando, o senhor acabou de completar aí. A emoção, quando a gente coloca a sensação, quando a gente vive o que a gente ensina, a criança aprende mais rápido. Porque ela Aham. observa, por exemplo, né? Eu até vi alguns vídeos, colocaram na televisão alguma certa vez, alguns vídeos sobre o exemplo. Aí a criança via o pai batendo em alguém e ela repetia o ato. Aí via fazendo alguma coisa, ela fazia também. Então a criança ela aprende pelo exemplo. E Exato. o ser humano aprende pelo exemplo. E aí, quando ele é adulto, ele vai repetir aquilo que ele aprendeu na infância. Então, por isso que ele precisa, né? Tem coisas que às vezes é difícil da pessoa mudar, porque quando adulto, porque ela fala, não, a vida toda ela foi assim. Então, ela aprendeu assim, lhe foi ensinado assim. É claro que você pode decidir também ser diferente quando adulto, mas se você ensinar quando criança, é mais fácil. Então, o que a gente estava falando foi esse de exemplo do meu esposo, e aí o meu filho, ele seguiu como exemplo o segundo ensinamento do pai dele. O pai dele ressignificou, ele mudou. Então, eu acho que é bom até nós, pais, se a gente estiver fazendo alguma coisa e perceber que isso está influenciando negativamente seu filho, então você ressignifique. Não faça isso, mude, né? Porque tem a frase que é até bíblica que fala que a gente colhe o que a gente planta. Então, se você está colhendo e não está sendo agradável o que você está plantando, então mude a planta. Mude o que você. Então, para o seu filho, se você está ensinando aquilo e você perceber que você não está vivendo o que você está ensinando, então passe a viver o que você está ensinando. Porque se você não ensinar a ser bom, a ser generoso com as pessoas e não for generoso, às vezes o pai tem o hábito de falar assim, é uma coisa até antiga, ele fala, ele ensina a criança a ser direita, a honesta, a falar a verdade, mas aí se aparece alguém em casa, ele fala assim, fala que eu não estou. Ou se alguém liga, fala que papai não está.
E a criança, ela é muito sincera, ela fala, papai mandou falar que ele não está. Então, mas ele vai crescendo, aprendendo que a gente não deve receber as pessoas, que ele não faz às vezes a pessoa não está boa no momento, mas a criança não sabe fazer esse filtro, ainda não tem essa consciência. Então, ela leva tudo para o literal. Qualquer que seja a situação, está mentindo, né? Tá, com certeza, né? E não tem, na verdade, nesse caso, não tem justificativa, não tem desculpa. Porque não estava querendo atender, era melhor ele ter ido falar, não, eu não estou, né, bom agora, eu não estou podendo te atender, não estou em condição de te atender, era melhor do que ensinar a criança a falar isso para a criança. Então, a gente tem que ter, primeiro, cuidado mesmo, porque o ambiente, ele influencia e muito, e a criação, a família, o primeiro contato que a pessoa tem na vida é com a família dela, o pai, a mãe, os familiares. Então, isso aí é muito importante. A forma como você está tratando o seu filho, como está criando, isso é muito importante para a formação dele. Não pense que é importante agora. Às vezes o pai não deixa o filho, a OMS proíbe a criança de usar o celular antes dos 4 anos. Proíbe não, ela aconselha, né? Porque não é prejudicial à saúde. Mas tem pais que dão o celular mais cedo para a criança. E isso faz muito mal para ele. Às vezes o pai faz isso porque é a forma de atraí-lo, está resolvendo um problema de agora, mas está criando um problema para o futuro. Então é melhor, como disse um amigo meu, é melhor ter dor de cabeça agora do que ter dor de cabeça depois. Porque às vezes é melhor você ter. Muito pior, porque ensinar dá dor de cabeça, é difícil, passar os conceitos é difícil, porque é o que o senhor falou, às vezes a gente não vive, a gente não... porque é difícil, às vezes, você ensinar uma coisa e às vezes não é aquilo que você vive. Mas se é o certo, você precisa primeiro viver aquilo para ensinar a criança, que ela vai aprender com mais facilidade. Né? Sobre essa questão da família influenciar na formação do caráter, você teria mais alguma coisa a lembrar? Porque tem um outro assunto que eu queria ver com você. Não, pode. Acho que já está bom, né? Essa questão. O que eu queria perguntar é sobre a experiência que você teve por muito tempo, não é, do Conhecer-se. Aquele projeto, quando você esteve atendendo tantas pessoas, nos desse uma palavra rápida sobre isso e o que você tem feito atualmente de atendimento, conhecendo pessoas, resolvendo, ajudando as pessoas em suas dificuldades. O projeto Conhecer-se é um projeto muito bom. Ainda existe hoje, só que nessa pandemia, algumas não estamos atendendo da forma como antes. Mas a gente atendeu, conseguiu ajudar a sociedade, muitas pessoas da sociedade, a conviver com os problemas, a aprender a descobrir seus traumas. E eu confesso que eu comecei a minha carreira psicanalítica com esse projeto, com o projeto Conhecer-se. E eu aprendi muito com ele, porque vi muitas pessoas carentes mesmo, carentes emocionalmente falando, precisando de ajuda e às vezes não tinham uma condição financeira para resolver esse problema. E é o que a gente enfrenta muito na sociedade. Tem muitas pessoas Era um trabalho social, né? Era um trabalho social, um trabalho que você poderia pagar um valor menor para poder ser atendido, né? Um valor que dava para você, acessível à sua renda e que você conseguia ser atendido psicanaliticamente. E eu tenho experiências muito boas. Tem muitas pessoas que já receberam alta, a gente fala alta, né? Quando a pessoa já está em condição de viver sozinha, sem ajuda da psicanálise, e essas pessoas estão eternamente gratas a mim. E as pessoas que também, outras pessoas trabalham nesse projeto, e elas aprenderam muito, elas são gratas porque elas conseguiram melhorar, ter um avanço melhor na área emocional. Você juntou muita gente boa ali naquele trabalho para fazer o atendimento, muita gente boa. Foi, a equipe era boa, a equipe muito boa mesmo, graças a Deus. Como é que faz hoje?
Fala. Como é que faz hoje uma pessoa que precisa do seu serviço, do seu atendimento? Como é que elas fazem o contato com você? Aí ela pode entrar em contato ou pela igreja mesmo, Igreja Batista Central, ou porque esse projeto é da igreja, né, filiada, a Igreja Batista foi criado da Igreja Batista Central, ela pode entrar em contato no meu Facebook, se quiser mandar também um recado, né, no particular, e a gente vai tentar agendar o atendimento. Hoje eu estou atendendo online ainda, eu não estou atendendo presencial, né? Eu estou querendo, talvez em fevereiro, começar a voltar. Mas existem umas colegas minhas também que elas do projeto que não estão, eu acho que estão atendendo esse ano agora, elas vão voltar a atender presencial. Deram recesso em dezembro, mas elas atendem por causa da pandemia, elas resolveram não atender, né? Por segurança às pessoas mesmo, né? Para ajuda e segurança a elas mesmas, que elas têm contato com muitas pessoas, e segurança às pessoas que como elas têm contato com as pessoas e as pessoas têm contato com elas, isso é um pouco arriscado, né? Mas esse ano eu acho que, espero em Jesus que volte ao normal. Né? E eu tenho atendido online, mesmo assim eu tenho tido muita procura de pessoas, tenho agendado os meus horários, pessoas que estão precisando, porque agora na pandemia as pessoas estão precisando mais ainda. Infelizmente ou felizmente, não sei, as pessoas estão precisando. Para mim é felizmente porque eu posso ajudar as pessoas, né? Para as pessoas, infelizmente, porque elas estão tendo mais problemas, porque o fato de o isolamento social, como o ser humano nasceu para ter o contato com a sociedade, contato com as pessoas, então essa pandemia aí, se alguém inventou, teve uma ideia de marketing, querendo destruir as pessoas, porque essa ideia que realmente o fato de contato com a pessoa adoece a outra pessoa. E as pessoas adoeceram, algumas, principalmente as pessoas mais idosas, que são do grupo de risco, que não poderiam ter o contato com os familiares, né? Com as pessoas mais que saem muito, então elas acabaram sofrendo com isso. Eu estava até ontem vendo a história de um pai de uma moça que eu atendo, um avô, aliás, que diz que ela ficou, logo no início da pandemia, ela ficou sem visitá-lo por questão da pandemia, por segurança, porque ela é manicure, atende muitas pessoas, então para evitar, ela não foi. E aí ficou uns 15 dias. Quando ela chegou lá na casa deles, eles começaram a chorar de alegria. Falou, oh, minha filha, a gente fez o que para você? Eu queria pedir perdão, porque se eu te magoei, porque você ficou sem ver a gente, eu achei que você não gostava mais da gente. Então, eles precisam disso. E é isso, e essa forma. Gente, o ser humano precisa do contato. Nem que não seja o contato físico, mas pelo menos de estar junto com a pessoa, de ver a pessoa, de conversar com a pessoa. E aí a pandemia, ela possibilitou só mais as vídeos, mas não é a mesma coisa que, né, para o ser humano, não é a mesma coisa que o presencial. Então, por isso, aumentou mais a procura, aumentou mais todos os psicólogos, psicanalistas, meus colegas psicólogos, eles estão tendo mais serviço para fazer por causa da pandemia. Então, para mim, não foi tranquilo, digamos assim, não foi que eu não tive nada que fazer. Os psicanalistas tiveram mais coisas para fazer nessa pandemia, né? Mais serviço, mais mais prestação de serviço profissional da sua área, né, nessa fase. Muito bem, dona Neilza. Foi um prazer falar com você. Mais alguma coisa que você tenha a Ok, nos dizer, diga e faça suas despedidas. E na próxima semana ok. estaremos de volta. Queria agradecer. Foi muito bom esse momento, né? O primeiro nosso, de outros que virão. Então, semana que vem estou de volta e a gente vai continuar falando sobre a importância da família na criação, na formação do indivíduo. Né? E se alguém quiser mandar algum recado, percebi, pastor, que algumas pessoas dos meus contatos entraram aí e falaram no primeiro momento, elas entraram assistindo, umas amigas minhas aí, umas pessoas que fazem parte do Facebook, então
Se alguém tiver alguma coisa para falar, tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta que nós estamos aqui. Se a gente não souber, a gente pergunta aos universitários e eles nos respondem. Muito bem. Então, que Deus continue abençoando você, não é? Amém. E para todos que estão nos assistindo também, que o Senhor continue abençoando cada um, usando cada um para ser bênção na sua família, para ser instrumento, né, de trazer, levar alegria para dentro da sua casa e para os relacionamentos dentro da sua casa, tá bom? Então, que Deus, né, faça tudo isso e uma ótima manhã para você e para os seus.